Atenção, torcedor bicolor. Respira fundo, porque o que aconteceu nesse último reparar é daquelas coisas que deixam qualquer apaixonado pelo futebol paraense com o sangue fervendo. O sentimento não é de tristeza, é de revolta. Não é só mais uma derrota. É perder para um time fraco, limitado, que só tá ali em cima da tabela porque essa Série B virou uma verdadeira zona. E a real é essa, perder para um time ruim dói, ainda mais da forma como foi. O Paysandu entrou em campo completamente desfalcado, enfrentando uma pressão absurda e mesmo assim jogou com raça, com vontade, com dignidade. Honrou a camisa. Foi pra cima. Criou. Brigou até o último minuto. E mesmo na lanterna, mesmo desacreditado por muita gente, foi muito melhor do que esse time que venceu na cagada. Por que foi isso? Venceram no último lance, num gol achado, numa falta arrumada no grito, na doideira. Ganharem o clássico foi como ganhar a Copa do Mundo da sorte, porque bola de verdade, qualidade técnica, vontade de vencer, quem mostrou isso foi o Papão. E aí os caras vêm tirar onda, fazer graça, chamar o Paysandu de lanterna, como se tivessem dado um baile. Que baile? Baile é quando você domina, quando cria, quando mostra que é melhor. O que teve foi um adversário desesperado, jogando por uma bola, e que achou essa bola na base da sorte. Um golzinho aqui, outro lá, num contra-ataque meio perdido. E mesmo com tudo isso, o Paysandu teve chances claras de matar o jogo. Se a bola entra naquelas 3 oportunidades claras no segundo tempo, ninguém estava falando de derrota agora. A torcida bicolor lotou o lado dela no Mangueirão, mesmo com o time na pior posição da tabela. E os outros? Que tanto falaram em invadir, em dominar, em colocar pressão. Sumiram. A Fiel foi gigante. Empurrou, cantou, acreditou. Torcida que comparece na derrota, que apoia no fundo do poço. Isso é torcida de verdade. Isso é fiel. E ainda tem que ouvir gracinha de quem só aparece quando tá ganhando? É muito fácil comemorar vitória assim, sem reconhecer que foram engolidos por um time na lanterna. O Paysandu, dentro de campo, mesmo com elenco limitado, mesmo com jogadores improvisados, foi valente. Jogadores como Marlon e Denner deram sangue. Jogaram com o coração. Edilson fez uma das suas melhores partidas. O time, enquanto teve perna, lutou. Só que o elenco é curto, as opções são poucas. Quando entra Carlos Eduardo, Marcelinho, Vini Faria, a qualidade despenca. E aí fica difícil manter o mesmo ritmo até o fim. E o resultado é esse, derrota que não condiz com o que foi o jogo. É revoltante ver que, mesmo jogando melhor, o Papão saiu derrotado. O adversário não apresentou nada de diferente. Fez 2 gols em jogadas esporádicas, na sorte, no rebote, no bate-rebate. E ainda assim levou sufoco. Tomou o empate. Ficou tremendo. Quando o jogo estava 2-2, a sensação era de que só dava Paysandu. E aí, quando a vitória parecia mais próxima do lado bicolor, veio aquela falta duvidosa e o gol no fim. De novo, na sorte. De novo, na bola parada. De novo, na base do vai que cola. É isso que mais revolta. Porque o Paysandu merecia vencer. O time mostrou alma, mostrou entrega. E não era para estar passando por isso. Se tivesse jogado o campeonato todo com essa garra, essa disposição, essa pegada, não estaria brigando para não cair. Mas o problema é que, jogo após jogo, a gente vê um time que sente o peso, que sofre com a falta de elenco, que paga caro por uma diretoria omissa, que não cobra, que não se posiciona. E agora, com a situação praticamente irreversível, o torcedor precisa aguentar gozação de quem acha que venceu com autoridade. É duro. É injusto. Mas o sentimento é de orgulho. Porque apesar da derrota, o Paysandu representou sua torcida. Mostrou que, mesmo na fase mais crítica, é possível honrar a camisa. Foi para campo com coragem. E por mais que o resultado não tenha vindo, a atitude esteve presente. Isso não se vê todo dia. Principalmente num momento como esse. O time jogou com o coração, mesmo sabendo que a missão era ingrata.
E o que dizer da arbitragem? Que parece sempre disposta a inventar faltas para empurrar um resultado. Porque aquela última bola, aquela falta que originou o terceiro gol, foi no mínimo duvidosa. A arbitragem tem sido decisiva em muitos jogos, e isso não pode ser ignorado. O futebol paraense precisa de respeito, de profissionalismo. Não dá para aceitar que jogos decisivos sejam definidos na base do apito tendencioso. Mas vamos falar claro, quem jogou bola foi o Paysandu. Quem teve volume de jogo foi o Papão. Quem finalizou mais, quem criou mais, quem teve a posse e as melhores chances, foi o time da Fiel. E isso, mesmo com todas as limitações. E ainda tem gente dizendo que foi justo? Justo o quê? Justo é o time que procura o gol, que tenta jogar, que luta até o fim. O resto é oportunismo. O resto é sorte. E sorte não dura para sempre. O adversário pode até comemorar. Pode rir agora. Mas não se esqueça que quase empatou com o Lanterna. Quase deixou escapar 3 pontos contra um time cheio de desfalques, com peças improvisadas, com garotos do sub-20 no banco. Se o Paysandu tivesse um pouco mais de elenco, se tivesse uma diretoria mais presente, se tivesse planejamento, essa história seria completamente diferente. Eles venceram. Sim. Mas não convenceram. Foram dominados em vários momentos do jogo. Tremiam cada vez que o Papão acelerava. Ficaram perdidos no segundo tempo. E no fim, ganharam no grito, no apito, na bola parada. Isso é time grande? Isso é time que merece subir? Se essa é a qualidade de quem está brigando pelo acesso, então essa é, com certeza, a pior Série B dos últimos anos. O técnico adversário pode até tentar pintar um cenário bonito, dizer que controlaram o jogo, que foram melhores. Mas quem viu sabe. Quem acompanhou os 90 e tantos minutos sabe que a verdade é outra. O Paysandu fez um de seus melhores jogos no campeonato. E isso diz muito. Diz que o elenco, mesmo limitado, pode render mais. Que falta comando. Falta cobrança. Falta vergonha na cara de quem dirige esse clube. Porque os jogadores mostraram que têm vontade. Faltam peças, faltam ideias, falta gestão. O sentimento da Fiel é de frustração, mas também de orgulho. Porque mesmo na fase mais difícil, o torcedor comparece, apoia, canta, vibra. O time pode até cair, mas não vai cair sozinho. Vai com a torcida do lado, cobrando, exigindo, lutando. E já é hora de começar a pensar em 2026. Já passou da hora de dispensar quem não entrega. De apostar nos garotos da base. De montar um elenco que represente o peso dessa camisa. O Paysandu é gigante. Tem história. Tem torcida. E não merece estar onde está. Não por falta de apoio. Mas por escolhas erradas, por contratações mal feitas, por falta de ambição de quem comanda. A esperança agora é que, pelo menos, essa reta final sirva para limpar a casa, preparar o terreno e começar do zero. Porque o torcedor não vai aceitar mais um ano de sofrimento. Não vai tolerar ver o clube sendo apequenado por incompetência interna. E o recado tá dado. Perder faz parte do futebol. Mas perder injustamente, com um time limitado jogando melhor, dói diferente. E a Fiel tá sentindo isso na pele. Tá doendo. Tá queimando. Mas também tá despertando um sentimento que andava adormecido, o de cobrança, o de não aceitar mais o mínimo. Porque o Paysandu é muito maior do que estão fazendo parecer. Agora, se tem uma coisa que ficou escancarada nesse jogo, é que o Paysandu não pode mais seguir do jeito que está. O reparar foi só o reflexo de tudo que vem dando errado no clube ao longo da temporada. A gente não chegou na lanterna por acaso. Foi uma construção lenta, feita com decisões mal tomadas, promessas não cumpridas e uma gestão que parece não entender a responsabilidade de comandar um clube do tamanho do Papão. E não adianta vir agora, na reta final, fazer discurso bonito. O torcedor cansou. A torcida quer atitude, quer mudança de verdade. Não dá mais para sustentar um elenco tão fraco tecnicamente.
Jogadores que entram e não conseguem manter o mínimo de padrão de jogo. O torcedor já sabe até o momento exato em que o rendimento do time vai cair, quando começa a entrar Carlos Eduardo, quando aparece Marcelinho, quando Vini Faria pisa em campo. Parece um roteiro repetido. É entrar esses nomes e o time desmancha. Não tem pegada, não tem inteligência tática, não tem qualidade técnica para competir em alto nível. E o resultado é esse: o time até joga bem em partes do jogo, mas sempre acaba sucumbindo por falta de opção, por falta de peças de reposição à altura. Esse clássico foi uma das poucas vezes na temporada em que o Paysandu realmente mostrou postura. E isso é o mais triste. Porque prova que o elenco, mesmo limitado, tinha mais a entregar. O problema é que essa entrega só aparece quando o clima é de decisão, quando é para salvar a honra. Se essa mesma garra tivesse sido mostrada em outros jogos, talvez a situação fosse outra. Talvez a gente estivesse brigando por coisa maior. Mas infelizmente, o time jogou a maioria do campeonato como se fosse amistoso, como se não valesse nada, como se o resultado não tivesse peso. E aí entra um ponto que precisa ser falado com todas as letras: essa diretoria fracassou. O executivo de futebol, o presidente, todo o comando do clube tem culpa direta no que o Paysandu está vivendo. Não é questão de opinião, é fato. Foram contratações equivocadas, omissão nos momentos em que era preciso agir, demora para trocar peças que já estavam desgastadas. Um clube como o Paysandu não pode ser gerido como se fosse um time amador. E foi isso que vimos. Um amadorismo disfarçado de planejamento, uma falta de ambição travestida de cautela. O clássico escancarou isso também fora de campo. Enquanto a torcida adversária ficou na sua, mesmo vencendo, a Fiel deu um show. Cantou até o fim, empurrou o time mesmo nos piores momentos. Isso é torcida. Isso é tradição. E isso, por si só, já mostra quem é grande de verdade. Porque grande não é quem está momentaneamente acima na tabela. Grande é quem sustenta o clube mesmo nas piores fases. É quem lota o lado B do Mangueirão mesmo sendo lanterna. É quem não abandona. E isso só o Paysandu tem. A verdade é que não tem mais espaço para ilusão. A Série B desse ano é fraquíssima. Qualquer time com um mínimo de organização está conseguindo pontuar. E mesmo assim, o Papão conseguiu cair de rendimento ao ponto de brigar para não cair. Isso é inadmissível. O elenco não é o pior do campeonato, mas é mal gerido. Não tem esquema de jogo consistente, não tem padrão tático bem definido, não tem comando firme no vestiário. Os jogadores fazem o que dá, mas ninguém opera milagre. Sem estrutura, sem cobrança e sem respaldo, ninguém consegue render. O que o Paysandu precisa agora é de ruptura. De um recomeço de verdade. E isso só vai acontecer se tiver coragem lá dentro. Se alguém assumir a bronca, bater no peito e tomar atitude. Liberar quem não entrega, dar espaço para a base, testar novos nomes, preparar o elenco já pensando em 2026. Porque a permanência na Série B já virou um milagre distante. E o que não dá é para entrar no próximo ano com a mesma estrutura falida, com os mesmos erros de sempre. A torcida não aguenta mais. A paciência chegou no limite. O Paysandu precisa de um time que jogue com a mesma alma que jogou no Repará. Mesmo na derrota, foi um time que tentou, que acreditou, que foi valente. Isso não pode ser exceção. Tem que virar regra. O torcedor não exige título todo ano, mas exige entrega, exige respeito à camisa, exige vontade. E infelizmente, ao longo da temporada, faltou tudo isso. Faltou gestão. Faltou cobrança. Faltou profissionalismo. Sobrou desculpa, sobrou entrevista vazia, sobrou blindagem para quem não merece. E se a gente olhar para quem está à frente do futebol do clube, é difícil imaginar que alguma mudança real vá acontecer. O presidente não vai renunciar. O executivo não vai sair. O conselho não vai cobrar. Então, o que resta é a pressão da torcida. Porque a Fiel é gigante. E quando cobra, é no grito. É na arquibancada. É nas redes. É fazendo barulho.
Porque se depender da boa vontade de quem comanda, vamos continuar assistindo ao mesmo filme. Um filme de terror. Mas ainda dá tempo de mudar a mentalidade. A temporada tá acabando, mas o planejamento de 2026 começa agora. Não dá para esperar a virada de ano para começar a agir. Tem que limpar o elenco, observar quem pode ser aproveitado, dar rodagem para a base e começar a mapear reforços que realmente agreguem. Chega de nome por currículo. Chega de medalhão que não corre. Chega de promessa que nunca entrega. O Paysandu precisa de jogador com fome, com sangue nos olhos, com vontade de fazer história. E se tiver que recomeçar da Série C, que seja com dignidade. Que seja com planejamento. Porque é melhor cair e se reconstruir de forma sólida, do que continuar se arrastando numa Série B só para dizer que tá lá. O torcedor quer um clube forte, estruturado, com identidade. E isso não se constrói com meia dúzia de jogadores cansados e um departamento de futebol perdido. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol paraense acordou em choque com a notícia que tomou conta das redes sociais. O STJD decidiu anular a partida entre Paysandu e Remo, levantando uma verdadeira tempestade de especulações e polêmicas. A decisão do tribunal, segundo fontes ainda não confirmadas oficialmente, teria sido motivada por supostas irregularidades que teriam comprometido a integridade do confronto, mas os detalhes precisos ainda são alvo de muita discussão entre jornalistas, torcedores e insiders do futebol local. Desde a divulgação da medida, torcidas de ambos os clubes se dividem entre incredulidade, indignação e, claro, muita ansiedade. O Paysandu, conhecido por sua história de conquistas e viradas épicas, viu seus fãs inundarem as redes com questionamentos sobre como um jogo, que já havia sido disputado e acompanhado por milhares de pessoas, poderia ser simplesmente apagado do calendário. Já o Remo, sempre alvo de rivalidade acirrada com o rival, comemorou discretamente, mas ainda sem qualquer declaração oficial que confirme se a decisão do STJD é motivo de vantagem ou apenas mais um capítulo de uma longa disputa judicial que parece longe de terminar. Nos bastidores, comenta-se que a decisão da Justiça Desportiva teria se baseado em denúncias de erros de arbitragem graves, uso indevido de inscrições de jogadores ou até mesmo irregularidades técnicas no registro da partida. A falta de transparência, no entanto, alimenta ainda mais a especulação. Jornalistas próximos aos clubes afirmam que reuniões urgentes estão sendo realizadas para avaliar possíveis recursos e definir a situação do campeonato. A sensação geral é de que a confusão pode não se limitar apenas a este jogo, e que outras partidas podem entrar na mira do STJD caso novas denúncias surjam. Entre torcedores, a repercussão é avassaladora. Hashtags contra e a favor da anulação dominam as timelines, e fóruns de discussão fervilham com teorias sobre os possíveis impactos da decisão no futuro da temporada. Alguns fãs mais pessimistas questionam a credibilidade da competição, enquanto os mais otimistas acreditam que a medida, ainda que controversa, poderá garantir justiça e equidade em campos cada vez mais vigiados e regulados. Seja como for, a anulação do confronto entre Paysandu e Remo já se transformou em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro nas últimas horas. Com o STJD no centro da tempestade, resta apenas acompanhar os próximos capítulos dessa história que promete render mais polêmica, debates acalorados e, sem dúvidas, noites de muita ansiedade para torcedores que não esperavam ver uma decisão desse porte sobre um clássico tão aguardado. O clima é de suspense, e todos sabem, no futebol paraense, uma notícia assim não passa despercebida. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.